Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão estar vendo este vídeo, né? O curso básico do Espiritismo do Grupo Espiritualista Centelhas de Luz, né? Nós vamos para a 16ª lição, tá? A fé que transporta montanhas, e a gente vai dar início, né? Como sempre, pedindo auxílio, pedindo assistência a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso amado Mestre Jesus e a todas as equipes que estarão conosco neste momento tão importante dos estudos. Então, assim, nós vamos dar início com a fé transporta montanhas, tá bem? Vamos entender um pouquinho o poder da fé, né? Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer com dúvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, né? Para transportar essa montanha, né, dessas más virtudes, então a gente acaba impedindo que a gente possa dar um salto maior para a nossa evolução, né? Então, quer dizer, o transporte da montanha seria este, né? Que a gente transportaria tudo, passaria por tudo aquilo e nos identificaríamos como os bons espíritos, né? Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de vista de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina,
nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. O poder da fé se demonstra na ação magnética, né? Então, quando os discípulos foram até Jesus para dizer por que nós não conseguimos, ainda ali, né, eles estavam iniciando, né, desenvolvendo a sua moral, né, as resistências que tinham para o egoísmo, para a preguiça, né, para a falta de interesse de muitas coisas. Então, quando você vai com toda essa placa que é um tipo do escudo que a gente coloca, nós não conseguimos passar a energia, não conseguimos passar o sentimento, não conseguimos passar a ordem àquela pessoa. Porque muitas vezes, quando a gente conversa com alguns irmãos, principalmente no curso, nas desobsessões dos trabalhos de casas espíritas que eu participei, quando a gente vai conversar com eles, eles pegam muito no nosso pé, dizendo quem somos nós, né? E se você não for humilde o suficiente para dizer a eles que também está no mesmo modo, que também está tentando se melhorar, que errou muito, né? E que está ali para que ele compreenda que aquela maneira dele estar obsediando aquela pessoa, intimidando aquela pessoa, é porque ele teria muito mais, né, aprendizado, muito mais coisa do que ele perdeu o tempo dele ali. Então você vai conversando com jeito, você vai passando o seu carinho, o seu amor, o seu magnetismo para aquele espírito, para que ele possa ter a compreensão, para que ele possa ter essa calma e compreender e entender. Né? Tá certo que Jesus já colocava ali, já dizendo para ele, olha, já saia daí, né? Mas Jesus tinha todo um magnetismo, toda uma ação magnética, todo um envoltório que poderia já sucumbir aquele irmão. Toda a luz, né, que muitos talvez não viu e aqueles irmãos iriam ver, né? Então, muitos irmãos, ao estar sendo, não digo persuadido, né, mas está sendo doutrinado, não por nós, claramente pelos espíritos, a gente só vai falar algumas coisas, e claramente os espíritos estão ali também tentando fazer com que ele procure um novo rumo, e é dessa forma que a gente tem que ser, né? Dessa forma que a gente tem que falar, né? A gente não vai chegar uma pessoa ou outra brigando, você não vai chegar gritando, então você vai chegar, gente, por favor, vamos manter a calma, né? Essa sua calma que você passa, você está emanando energia, você está tentando fazer com que as energias que estão tão densas ali, elas possam se refrigerarem e se tornar uma energia menos densa. E é aí que você consegue, através da sua fala, através do seu jeito, fazer com que esses irmãos possam compreender. Né? Muitas vezes você fala, olha, como em todo lugar a gente tem o livre-arbítrio, você também tem o livre-arbítrio de seguir ou não. Você tem o livre-arbítrio de ir matar sua curiosidade. Lá você não vai ficar preso nas colônias para onde você vai. Então você tem que ter o jeito e o jogo de cintura para estar conversando e claramente que você não pode bater de frente. Meu irmão, você errou, todos nós erramos. E quando você começa a falar que todos nós erramos, já é um meio de você alicerçar ali o irmão na sua humildade, no seu jeito de falar, né? É mais ou menos isso. E a fé de que você tem, da convicção de que você acredita naquilo e passa para ele também acreditar naquilo. Você vai sim ser, mas você tem que te matar a sua curiosidade. Você tem que ir até lá para ver, né? Quem disse que você não errou? Né? E quando você aproveita e fala para eles que tem os irmãos ali que vão passar, né, o filme para eles entenderem e compreender o que aconteceu na vida deles. E muitos não querem saber disso. Vamos lá. A fé religiosa
condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Quando você já está em alguma religião com mais evolução, né? Uma messiânica, outras doutrinas com mais evolução, não está achada só naquele meio de você ter aquela compreensão, porque o progresso, a evolução vai, gente. Você entendeu? Aqueles livros que foram escritos já não se baseiam na época atual. Muitos sim, né? Geralmente o Testamento de Jesus ele é atualíssimo, né? O Novo Testamento atualíssimo. Não tem como você não ler uma lição hoje, há 30 anos atrás, é a mesma coisa e vai vir de encontro ao que está acontecendo no momento. Então, ela é uma lição atualíssima, tá? As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição de que souberam, estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer, né? Que a fé segue a fé raciocinada, né? A resistência do incrédulo muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa, né? A criatura, então, crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade, né? Então, o que pode estar sendo a fé inabalável? É que quando nós estudamos, né, compreendemos certos fatos juntamente com a ciência, que é o espiritismo com a ciência e a filosofia, nós deparamos muitos fatos, né, muitas teorias e muitos fatos que é atualíssimo. Então, quando eu creio naquilo, né, por exemplo, vamos falar da reencarnação. Eu acredito na reencarnação, acredito que a gente tem que estar vindo para evoluir, acredito na evolução, acredito que nós viemos aqui para, né, evoluirmos. Se acontece algo com a gente, tem a lei da causa e efeito, então essa é a fé raciocinada. Ela é aquela fé assim, bom, está acontecendo isso comigo, não é por acaso, né? Eu estou resgatando, eu estou passando pelos meus desafios do que eu plantei, eu estou colhendo. Essa é a minha fé raciocinada, não é aquela fé, Senhor, eu oro tanto, eu peço tanto, por que está acontecendo isso comigo, Pai? Logo eu que faço tudo tão direitinho, Senhor, por que isso é injusto?
uma fé raciocinada. Eu acredito que Deus está do meu lado, eu acredito que Jesus está me ajudando quando as coisas estão bem. E quando as coisas começam a sair do meu eixo, da mudança que tem que ser feita, eu reclamo. Eu acho que é injusto. A justiça, ela é clara, não há injustiça. A injustiça suprema, não há injustiça suprema, né? Então vai acontecer mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre a parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos, né? Mas Jesus tira a lição disso. E falando-lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti, para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo Jesus, lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. E Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Vamos lá a uma explicação. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, que eu acabei de falar, né? Mas na realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam apenas aos ouvidos. Então, muitas coisas, muitas pessoas falam ao lento, ao léu, né? Estudam palavras bacanas e bonitas para se apresentarem, mas não pegam para si essas palavras e não trabalham dentro de si essas palavras. Então, é uma figueira seca, né? Ela passa palavras bonitas, mas por dentro ela está seca, ela não acredita nem naquilo que ela está falando. Mas ele quer demonstrar que sabe falar as coisas bonitas, né? O que muitas vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Por quanto dia virá em que se acharão secas até a raiz, né? Vai acontecer isso com o ser humano. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Por quê? Porque as pessoas, elas não vão sentir mais a segurança, elas não vão sentir mais tudo aquilo que é dito, né? Não vão mais ter a fé que tinham, né? Porque a gente acaba indo para uma instituição, para uma igreja, a gente começa a pôr a nossa fé naquela pessoa, né? Que não é errado, mas também não é o certo. Nós temos que ter fé em nós mesmos. Nós temos que ter fé naquela palavra que a gente ouve e leva adiante de nós. Muitas vezes eu falo para as pessoas, eu creio que isso não vai acontecer. Mas é a minha crença. E acontece, a pessoa fala, olha, mas aconteceu. Aí eu falo para ela assim, mas vamos pensar de uma outra forma. Aconteceu, mas de uma forma mais amena. Foi preciso, né?
Porque se Deus não quer que aconteça, ou se não é para acontecer, não vai acontecer. Muitas vezes a gente está dando um respaldo, né, que acontece, não é verdade? Com muitas pessoas, que a gente acaba passando as coisas e nem mesmo nós acreditamos naquilo. Então a gente tem que passar com verdadeira fé. E se a gente não acredita naquilo, a gente tem que colocar na mão de quem? De Deus. Confie em Deus. Deus trará a melhor solução. Não é verdade? É assim que a gente tem que passar. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Supre a falta de órgãos materiais pelos quais transitam suas instruções. Daí vêm os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Há-os por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam-se a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabe fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então tá aí quando as pessoas dizem, né, que trabalham, que vão e se empregam e usam para outras coisas de interesse. O que acontece, né? O que vai acontecer sobre tudo isso? O que vai acontecer é que realmente esses irmãos, não é verdade? Eles vão acabar se adoentando, né? Ficando doente e sendo presa fáceis a depressões, a obsessões e assim por diante. Tá certo? Então vamos para reflexões sobre a fé. Jesus nos mostrou quanto pode o homem que tem fé, que tem aquela vontade de querer e a certeza de que sua vontade irá se cumprir. A fé sincera é contagiante, se espalha sobre aqueles que não a possuem, enquanto que a fé vacilante só tem palavras, deixando as outras criaturas indiferentes. A fé deve ser ativa, é a mãe de todas as virtudes que nos levam a Deus, tendo como consequências a esperança e a caridade. Ela desperta no homem os sentimentos que o conduzem ao bem. A fé pode ser divina ou humana, conforme a aplicamos para a realização de nossas necessidades terrenas ou aspirações celestiais. O homem que se dedica à realização de seus empreendimentos terrenos triunfa se tem fé, a certeza da realização de seus desejos. O homem de bem, preenchendo sua vida com realizações nobres e belas, tem na sua fé a certeza da felicidade que o espera, tirando dela forças para realizar milagres de caridade, do devotamento e de abnegação. Se todos os encarnados estivessem suficientemente persuadidos da força que trazem consigo e colocassem sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Então aqui está a nossa lição de hoje, bastante produtiva, com muitos significados para a gente raciocinar e pensar melhor e trabalharmos melhor tudo aquilo que Deus nos concedeu, tá certo? Essa bibliografia foi tirada do Evangelho segundo o Espírito, capítulo 14, isso, Allan Kardec, tá certo?
Muita luz e paz a todos vocês. E nós vamos dar prosseguimento para a 17ª aula, honrai vosso pai e vossa mãe. Um beijo, fique com Deus. Tchau.